Graça e paz, irmãos. Queremos, em poucas palavras, falar sobre a relação entre a filosofia e a teologia. Primeiramente, a filosofia é o amor ao saber, é o ramo central do conhecimento humano, da qual se originaram todas as ciências que hoje nós conhecemos. A principal proposta da filosofia é questionar a nós mesmos, questionar o universo em que nós vivemos, né, e o nosso relacionamento com esse universo, buscando respostas, buscando o pleno conhecimento e buscando a verdade acerca de tais coisas. A filosofia, ela interpõe os porquês, né? E quando se tem bastante matéria pesquisada sobre determinado assunto, esse assunto deixa de ser parte da filosofia e passa a ser uma ciência autônoma. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com a economia, né, com a ciência política, com a psicologia, com a astronomia, com a física, etc. Partiram da filosofia, quando já se tinha bastante embasamento, se tornaram então ciências autônomas. A teologia, por sua vez, ela se refere ao estudo de Deus e da relação do homem com Deus. É um ramo de conhecimento que também veio da filosofia, ou seja, a teologia também saiu de dentro da filosofia, né? É a ciência ou estudo que se ocupa de Deus, da sua natureza, dos seus atributos, das suas relações com o homem e com o universo. E quando falamos em teologia cristã, estamos falando do estudo de Deus à luz da Bíblia Sagrada e das mensagens de Jesus Cristo nelas contidas, né? O termo foi inaugurado por Platão. Platão é que criou, né, o termo teologia, mas na verdade a teologia já existia, já havia sido debatida por filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos clássicos gregos que existiram antes de Sócrates e antes de Platão, né? No livro Filosofia entre a Religião e a Ciência, do filósofo Bertrand Russell, é feita uma diferenciação entre filosofia, teologia e ciência que é muito interessante. Russell diz que a filosofia ela é uma área que está entre a teologia e entre a ciência, se relacionando com ambas. É como se fosse um campo de batalha, ele usa essa alusão, na qual você tem de um lado filosofia, da qual você tem de um lado teologia ou religião, do outro lado a ciência, e no meio disso você tem a filosofia, né, que se relaciona com ambas essas coisas aí. Bom, durante a Idade Média, a filosofia e a teologia ficaram intimamente ligadas, tá? Muitos filósofos da época da Idade Média acreditavam em Deus e usavam a filosofia como uma ferramenta para embasar nossa fé. E de igual modo, ainda hoje é possível fazer isso, né? Utilizar a filosofia como uma ferramenta, né, de embasamento da fé, embora essa não seja a proposta inicial da filosofia. A proposta inicial da filosofia é a busca da verdade, como nós falamos, né? Os filósofos eram também teólogos, né, durante a Idade Média. E nós não temos só importantes filósofos cristãos nessa época. Nós temos também filósofos muçulmanos importantíssimos, né, como Al-Ghazali e diversos outros filósofos também importantíssimos e renomados dentre os judeus. Ok. Entre os filósofos cristãos, nós podemos destacar dois aí, que são Agostinho de Hipona, né, considerado santo e doutor da Igreja Católica, e, por incrível que pareça, ele também é reverenciado pelas igrejas protestantes, pelas igrejas evangélicas, como um herói da fé e um doutor da igreja, né? Tamanha a importância de Agostinho. Temos também Tomás de Aquino, né, que também é considerado santo pela Igreja Católica, né, entre outros tantos filósofos cristãos, né, que se dedicaram também à teologia nesse período. Agostinho era neoplatonista, ou seja, ele era entusiasta das ideias de Platão, né? Então ele trouxe para dentro do cristianismo muitos conceitos da filosofia clássica grega, principalmente Platão, Sócrates, Aristóteles, né? O platonismo e a filosofia clássica grega estão, portanto, dentro do cristianismo, estão impregnados no cristianismo. O próprio apóstolo Paulo, né, que viveu no século I depois de Cristo e escreveu grande parte dos livros do Novo
Testamento, que está na Bíblia, era um filósofo teólogo. Né? Era filósofo e era teólogo, judeu. Né? E teve uma importância formidável na formação teórica do cristianismo e na formação do cristianismo enquanto uma identidade cultural. No entanto, né, apesar disso tudo, os evangélicos em geral têm certa resistência ainda em relação à filosofia, o que não ocorre em hipótese nenhuma com os católicos. Né? Isso se deve ao fato de que Martinho Lutero, que foi um dos pais, né, entre aspas, do movimento protestante, que também era filósofo, teólogo, doutor, professor universitário, criticou severamente a filosofia da Igreja Católica na época da Reforma Protestante, que era a escolástica e que era a filosofia de Tomás de Aquino. Né? Talvez por isso Tomás de Aquino não seja tão conceituado entre os evangélicos como é Agostinho de Hipona. Resta saber também que Martinho Lutero era um monge agostiniano e, portanto, ele era um entusiasta também das ideias de Agostinho. E no que foi possível trazer para a religião evangélica, para o protestantismo, as ideias de Agostinho, Lutero fez. Né? E, de fato, nós percebemos essas influências dentro da teologia protestante e dentro da filosofia, né, reinante nas igrejas protestantes clássicas, nas primeiras igrejas protestantes que deram origem a diversas outras que hoje nós vemos por aí. Bom, mas é importantíssimo saber também que a filosofia ela foi, durante muito tempo aqui no Brasil, discriminada, principalmente durante a época da ditadura militar, o que também favoreceu, né, essa má conceituação da filosofia entre os evangélicos. Em 1964, quando houve o golpe militar, foi retirado do currículo básico a filosofia e a sociologia. E até mesmo dos cursos universitários, o que se estudava de filosofia e o que se estudava de sociologia foi muito retirado, foi um conteúdo muito suprimido. Então, as pessoas passaram a não ter formação filosófica. E isso se repercutiu a partir de 1964, mas teve reflexos até o final, né, do século passado, dentro do Brasil. E isso foi um atraso muito grande para a filosofia brasileira e gerou uma série de preconceitos, porque os militares eles tentaram incutir, né, na cabeça da sociedade que sociologia e filosofia era coisa inútil, coisa de gente desocupada, né, coisa de ateu, coisa de comunista, enfim. É importante que se diga que a filosofia ela não é dogmática, ela não é doutrinária. Né? Dentro da filosofia você tem várias correntes de pensamento. O que a filosofia propõe, na verdade, é te dar ferramentas para você pensar, para você encontrar aquilo que você considera verdade. Então, por exemplo, na filosofia nós temos Karl Marx, que é considerado, né, o pai do comunismo, do socialismo, mas nós temos também David Hume, que é um outro filósofo, que é considerado um dos grandes gênios do liberalismo. Ou seja, a filosofia ela não se presta a doutrinar, ela não fala, olha, esse aqui é o caminho correto, é isso aqui que vocês têm que seguir. A filosofia ela mostra as diversas correntes de pensamento.